Graça e paz, amados irmãos, amada igreja. Convido os irmãos para nós fazermos uma oração em nome de Jesus. Senhor, te damos graças, Senhor, pelo privilégio que temos, Senhor, como igreja, de estarmos reunidos, mesmo que virtualmente, mas com o intuito, Senhor, de adorar o Teu nome, de exaltar o Senhor. Pedimos que o Teu Santo Espírito esteja iluminando, Senhor, esse momento, de forma que nós possamos, Senhor Jesus, sairmos daqui com mais de Ti, mais da Tua palavra, mais do Senhor. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, ilumina, Senhor, a Tua santa palavra, e que ela venha, Senhor, encher o nosso coração, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Amém. Meus amados irmãos, nós iniciamos um novo período, um novo ano, e a palavra que Deus colocou no meu coração se encontra no livro do profeta Jeremias, a partir do capítulo 1, versículo 11 e o versículo 12. A palavra do Senhor diz assim: veio ainda a palavra do Senhor, dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Deus abençoe a sua palavra. Um dos meus poetas preferidos é Mário Quintana. Eu sou do Sul, ele também era de lá, e eu lembro que ainda menino lia muito os seus poemas no jornal. Mário Quintana foi um poeta do povo, ele gostava ele queria que o povo tivesse acesso à sua poesia, seus escritos, escrevia muito em jornais. Ele gostava que o povo pudesse ter acesso à cultura, e esse era o maior desejo dele. E falando sobre o calendário, ele tem um pensamento muito interessante quando ele diz: bendito quem inventou o belo truque do calendário, pois o bom da segunda-feira, do primeiro do mês e de cada ano novo é que nos dão a impressão de que a vida não continua, que ela apenas recomeça. Assim escreveu Mário Quintana, falando sobre o tempo. Estamos iniciando um novo ano, novas possibilidades, nova chance de recomeço. Passamos por um ano de muitas dificuldades, muitos desafios em 2020. Foi um ano que deixou marcas profundas em muitos corações. Passamos por muitas perdas, pessoas queridas nos deixaram, o vazio aprofundou muitos corações. Passamos por perdas profundas. Passamos perdas nas famílias, nas empresas, nos negócios, mas também aprendemos algumas coisas. A igreja, por exemplo, aprendeu novos caminhos, Novos caminhos foram desenvolvidos para continuar a pregar o Evangelho através de novos meios. Redescobrimos o valor da ajuda, por exemplo, do cuidado para com o outro, a importância das decisões serem pensadas em favor do próximo. Veja que isso é um pensamento puramente cristão, pensar no outro, pensar no outro. Também descobrimos que as nossas confianças em governantes, em palavras oficiais, nunca estiveram tão abaladas. A dúvida foi a coisa mais certa no ano de 2020. As incertezas oficiais dominaram esse tempo, deixando muitas vezes com que decisões fossem muito difíceis de serem tomadas, em especial aquelas decisões em que devemos pensar a coletividade. Essas decisões foram muito difíceis de serem tomadas nesse ano que passou. Mas chegamos a um novo tempo, a um novo ponto. Como diz o poeta, parece que não continua, mas sim recomeça. Nesse novo início, onde o desejo por esperança é reavaliado em cada coração, onde devemos olhar? Onde devem estar os nossos olhos focados? Nesse novo reinício, nessa
nova entrada, nessa nova possibilidade, aonde deve estar os nossos olhos, aonde deve estar a nossa confiança, aonde deve estar o nosso coração? Será que no fluxo do mercado, na economia? Será que devemos colocar a nossa confiança talvez na cultura, ou no discurso político, ou até na tecnologia que invadiu as nossas vidas? Será esse o nosso ponto de segurança para 2021? Meu irmão e minha irmã, aquela palavra que Deus falou para o profeta, nessa noite Ele fala a mim e fala a você: o que vês? Meu irmão e minha irmã, o que vês? Partindo do ponto histórico, falando sobre Jeremias. Jeremias profetizou durante o reinado dos últimos reis de Judá: Josias, Joacás, Joaquim e Zedequias. O reino de Judá terminou no exílio da maior parte do seu povo para a Babilônia, resultado de duas invasões do rei Nabucodonosor, em 597 e em 586 a.C. O reino do norte de Israel já havia sido conquistado pela Síria um século antes de Jeremias começar o seu ministério. A própria Síria tinha caído sobre o poder da Babilônia. Jeremias anunciou a vinda do julgamento de Deus sobre o povo e viveu para testemunhar o cumprimento dessa profecia. Qual era o pano de fundo, então, naquele reino de Judá, onde Jeremias estava inserido? O pano de fundo era uma grande batalha pelo coração do povo. De um lado, a grande idolatria a deuses estrangeiros, que foi profundamente enraizada e aculturada desde o reinado de Manassés, que foi de 666 a 642 a.C. De outro lado, a adoração ao Senhor que Josias tentou restaurar com sua reforma. A gente pode ler essa história em 2 Reis 22. Essa reforma teve início em 628 e teve um grande impulso com a redescoberta do livro da lei. Então, quando eles começaram a ler a lei novamente, a palavra de Deus novamente, essa reforma que Josias começou ganhou força, porque a palavra de Deus, ela nos dá força e nos impulsiona para a frente, em encontro com o Senhor Deus. O chamado de Jeremias se deu em 626. Assim, o início de seu ministério coincide com a reforma de Josias. Mas Jeremias testemunha o fracasso dessa reforma, pois os abusos dos maus reis, como Manassés, que vieram depois, eles foram retomados. E assim, os reis voltaram à idolatria, abandonaram a reforma e voltaram a adorar deuses estranhos. O chamado desse profeta, a leitura que lemos está inserida no contexto do chamado de Jeremias por Deus. Ele é convocado pelo Senhor quando lhe diz: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta das nações. Jeremias 1, versículo 5. Vimos que Deus escolhe o profeta, Deus chama o profeta antes mesmo do tempo da existência. O Senhor escolhe os seus servos antes mesmo do tempo. O profeta Jeremias se acha indigno desta tarefa, se acha pequeno diante da grande missão dada a ele por Deus. Ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque sou ainda como um menino, como uma criança. Era assim que Jeremias se achava diante dessa missão dada a ele por Deus. Vemos isso em Jeremias 1:6. Veja que a humildade do profeta diante da missão dada por Deus é uma característica dos servos de Deus. Nós podemos ver isso em Isaías,
nós podemos lembrar do texto de Isaías também, se acha pequeno diante do Senhor. Nós podemos ver Moisés também, Moisés se acha pequeno diante daquela grande missão, do chamado de Deus, para que ele fosse avante do seu povo. Então aqueles que são chamados por Deus, quando entendem a missão de Deus, o que está no seu coração é um sinal de humildade. Assim estava o coração de Jeremias. Mas o Senhor Deus dá a Jeremias a resposta mais honrosa e confiante possível a se dar a um mero mortal. A palavra de Deus diz o seguinte, que Deus deu como resposta a Jeremias: não temas, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Veja que Jeremias é convocado, mas não para andar sozinho. Ele será levado pela mão pelo Senhor Deus. Assim temos o profeta sendo convocado por Deus num tempo difícil, para levar uma palavra difícil para um povo extremamente difícil, que não quer um relacionamento diferenciado com um Deus santo, mas que prefere ser culturalmente igualado às mesmas práticas idólatras dos povos que estão ao seu redor. Vemos um povo duro, e é para esse povo duro que o profeta é chamado. A missão dele não é fácil, não é fácil, mas ele não está sozinho, ele está sendo guiado pela poderosa mão de Deus. Neste contexto é que veio a palavra de Deus a Jeremias, dizendo: que vês tu, Jeremias? O que tu vê, Jeremias? Veja que Jeremias está agora diante dessa multidão que ele tem que levar a palavra de Deus. E quais são as suas expectativas? O que ele vê? O que está à frente dos seus olhos? E o interessante, a palavra de Deus nos mostra que Jeremias diz que eu vejo uma vara. Olha que interessante o que Jeremias vê: uma vara. Vara está ligada à correção, à disciplina, à instrução correta. É isso, é uma necessidade, isso é uma necessidade para o homem caído, por conta de sua natureza pecaminosa, herdada desde Adão. Nós precisamos de correção constante da parte do Senhor, para que a nossa caminhada não se desvie, mas para que continuamos no caminho da vida. O Senhor nos corrige. Precisamos olhar para a vara da disciplina do Senhor como uma necessidade nossa. Nós precisamos da disciplina do Senhor, por conta de quem nós somos, por conta da nossa natureza caída, por conta do nosso coração que é inclinado para o mal. Mas nós podemos observar algumas coisas na própria palavra de Deus. A palavra de Deus em Salmo 23:4 diz o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Também vemos em Provérbios 29:15: a vara e a disciplina dão sabedoria. Veja que a vara do Senhor, a disciplina do Senhor, nos ajuda na caminhada. Não é preciso temer, nós não precisamos temer quando lemos na Bíblia palavras duras, palavras de disciplina ou palavras de correção, pois estas palavras querem nos trazer para estarmos mais perto, mais juntos de Deus. O bom pai, ele corrige o seu filho quando esse erra. Quando necessita ser orientado, o pai o corrige. É isso que faz um bom pai. Assim, a correção, além de ser necessária para nós, ela também é uma prova de amor paterno. A própria disciplina mostra o caráter da bondade, da misericórdia de Deus. Talvez o profeta tenha se assustado quando o Senhor lhe mostrou essa vara, pois a disciplina, ela causa dor, causa desconforto, causa até um certo sofrimento.
é real. A disciplina dói. E se isso aconteceu, se o profeta vendo a vara se sentiu assim, é sinal de que está tudo certo, é sinal de que está tudo bem. O medo da disciplina é o que deve estar no coração de uma pessoa normal. A normalidade seria não temer. A normalidade seria você olhar para a vara da disciplina sem sentir nada. E o que é pior, olhar para as palavras de disciplina do Senhor com indiferença. Isso seria ainda pior. Um sentimento de indiferença com relação a uma ação do Pai demonstra desrespeito e falta de amor, claro, da nossa parte. Então o Pai, quando ele vem com disciplina, isso mostra o seu amor, o seu carinho e o seu cuidado. A vara da disciplina do Senhor, que Deus mostrou ali para Jeremias, estava demonstrando que Deus se importava com aquele povo. Agora, como o nosso coração deve ver a vara da disciplina do Senhor? Como que o nosso coração deve se portar? O que deve bater no nosso coração, na nossa mente, na nossa vontade? Primeira coisa, o que o nosso coração deve é ter a certeza de que Deus nos ama e por isso nos corrige. Aceitar a disciplina é sinal de humildade, é sinal de caráter em transformação, é sinal de criatura nova em nós sendo formada. Filho meu, assim diz a palavra de Deus, filho meu, não desprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és provado, porque o Senhor corrige a quem ama. Hebreus 12, 5. O que ama, cedo disciplina. Provérbios 1, 24. Se nós formos ver os textos bíblicos, muitos dos textos falam do amor de Deus relacionado à disciplina, que Deus ama, Deus cuida, Deus dá instrução. Agora, como que o nosso coração deve se portar? O nosso coração e a nossa mente deve ver que a disciplina é um ato de misericórdia de Deus. Esse é o segundo ponto. Nós devemos olhar a disciplina como um ato de misericórdia de Deus por um homem de natureza caída que somos nós. Isto mostra que reconhecemos quem somos diante de Deus e que o nosso estado, nós precisamos dessa disciplina para a nossa correção. Nós somos pessoas que desde Adão, por conta de Adão, por conta do pecado de Adão, nós caímos. E o nosso coração é tendencioso para o mal. Então, quando olhamos a disciplina de Deus, precisamos entender que quando Deus vem sobre nós com ela, é porque Ele vem com misericórdia. Porque Deus nos conhece, Deus sabe que nós carecemos ser cuidados e ser disciplinados. Então Ele vem sobre nós com misericórdia. A bondade e a misericórdia de Deus, é assim que Deus exerce a sua disciplina. Podemos ver aí em Miqueias 7, o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Veja que a disciplina de Deus, ela é rodeada por sua misericórdia. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor que nos amou, fala em Efésios 2, versículo 4. Veja que Deus exerce a sua disciplina para conosco, na nossa vida, mas sempre com olhares e com ações de misericórdia. Como que o nosso coração deve se portar? O nosso coração deve se portar tendo a confiança de que a disciplina do Senhor é regada por bondade e ternura, como um pai zelando pelo filho, pelo bem do seu filho, que é o bem mais precioso que ele tem, e quer cultivar nele as dádivas celestiais. Então Deus usa de disciplina, mas com grande bondade e com grande ternura, que Ele age com disciplina nas nossas vidas. Podemos ver em Romanos 11, considera, portanto, a bondade e a severidade de Deus. Deus é um Deus severo, mas é um Deus bom. Lá em Naum 1,7 diz que o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam.
A palavra de Deus, ela é recheada de versículos que nos mostram a bondade de Deus e como Deus cuida, como Deus disciplina, como Deus traz a sua vara sobre aqueles a quem Ele ama. Muito interessante é o caso de Davi. Davi, quando ele peca, quando ele cai, Deus dá a ele a oportunidade, a chance dele escolher de ser severamente castigado pela mão de Deus ou ser severamente castigado pela mão dos homens. E é muito interessante a escolha de Davi. A palavra de Deus, quando o profeta chega até ele e Davi tem que dar uma resposta, em 1 Crônicas 21:13, a resposta de Davi é a seguinte: então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Davi conhece Deus, Davi conhece o coração de Deus, sabe que Deus disciplina aqueles que amam, e Deus disciplina com misericórdia. A qualidade da disciplina, isso foi outra coisa que Deus mostrou para Jeremias. Jeremias, o que tu vês? O que tu está vendo, Jeremias? Vejo uma vara de amendoeira. O primeiro aspecto dessa visão que o profeta recebeu da parte de Deus é uma resposta ao próprio coração do profeta, que está inquieto, indeciso e até temeroso. É assim que o profeta se encontra diante de Deus. Jeremias não se acha capaz dessa missão quando foi convocado por Deus, e assim ele responde: então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Desta forma, Deus faz com que o profeta veja em si aquilo que a própria amendoeira é: a primeira a despertar, a primeira a florescer, a primeira a dar fruto, mesmo parecendo ser antes do tempo, ela frutifica. Essa é a característica principal da amendoeira. Ainda no final do verso, antes mesmo do início da primavera, no inverno, antes da primavera, ela desperta e floresce. É interessante nós percebermos o seu nome em hebraico. Em hebraico, seu nome, amendoeira, é shaket, que quer dizer vigilante. É como se ela ficasse vigiando o final do inverno e o início da primavera. Assim, a amendoeira, ainda no mais intenso frio, na mais dura sequidão do inverno, no tempo mais difícil de sua experiência, ela vigia e desperta. Desperta ainda no meio das situações áridas, e ela chama as outras plantas a florescerem, pois os dias da primavera se aproximam. A amendoeira abre o caminho da esperança para um novo tempo: flores, fruto e vida. A primavera virá, a esperança. Dessa forma, a vara da disciplina é uma vara de esperança para a vida. Veja que a amendoeira, a visão de uma vara de amendoeira, a amendoeira é aquela vara que é aquela planta, é aquela flor, é aquela árvore que ela vem a brotar, ela vem a desabrochar ainda antes do inverno ter fim, ainda em momentos difíceis da estação do inverno, ali antes da primavera nascer, a amendoeira já está produzindo frutos. É assim que ela é assim a sua essência. Ela é a primeira das plantas que desperta a chamar as outras, a chamar a toda a natureza a produzir, pois a primavera deve brotar em vida. Agora, duas lembranças deveriam bater no coração de Jeremias quando o Senhor lhe mostrou essa vara de amendoeira. A primeira coisa que devia vir à mente de Jeremias, porque isso também vinha à mente de todo e qualquer judeu israelita naquele tempo, é a visão do candelabro.
A visão do candelabro que Deus ordenou a Moisés fazer tinha o aspecto da amendoeira. Veja, lá em Êxodo, capítulo 25, versículo 3, diz o seguinte: numa haste haverá 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor, e 3 cálices com formato de amêndoas na outra haste, uma maçaneta e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Veja que o candelabro que Deus pediu para Moisés fazer, ele deveria ter aspecto de uma flor de amendoeira. A segunda coisa que vinha na mente de Jeremias com relação à amendoeira era a vara de Arão que brotou. Ela era uma vara de amendoeira. Nós podemos ver isso em Números, capítulo 17, versículo 8, quando diz: no dia seguinte, Moisés entrou na tenda do tabernáculo, e eis que o bordão de Arão, pela casa de Levi, brotara, e tendo inchado os gomos, produzira flores e dava amêndoas. Veja que coisa maravilhosa é a palavra de Deus. Veja que coisa maravilhosa são os caminhos de Deus. A vara de Arão era uma vara de amendoeira, aquela que vigia a chegada da primavera, a chegada da vida. Era isso que estava no coração do profeta. A vara da disciplina dos homens, ela é totalmente diferente da vara da disciplina divina. Nós podemos pegar aqui uma única vara para nós termos a comparação, a vara romana. Veja que os romanos usavam uma vara para a disciplina, e era um bastão onde inúmeras tiras eram penduradas, e nessas tiras muitos pedaços de ossos eram amarrados nessas tiras. Então nós tínhamos um bastão com várias tiras, e essas tiras cheias de pequenos ossos amarrados. E ali o homem condenado era chicoteado com essa vara romana. Muitos condenados não conseguiam suportar e morriam ainda debaixo dessa vara, pois essa vara abria dilacerações na carne, profundas feridas, e muitas dessas feridas atingiam órgãos internos, e as pessoas ali mesmo vinham a falecer debaixo da vara romana. A vara romana, a vara dos homens, ela é uma vara que aponta para a morte. A disciplina nas mãos dos homens é uma disciplina que leva à morte. Veja que os homens, quando tentam levar a sua vara da disciplina, não conseguem produzir vida em abundância, não conseguem produzir esperança. Mas a vara da disciplina do Senhor, ela é diferente. É uma vara de vigilância que anuncia a vida. Ela produz restauração, produz esperança de vida eterna, produz conforto para a alma, rejuvenesce o corpo cansado e aflito, e nos convoca a sermos semeadores de esperança para um mundo de dor e de aflição sem Deus. A vigilância da amendoeira é um chamado a todos nós, a vigilância do tempo, a vida em Cristo. E é tempo de anunciarmos que Cristo vive e reina, Ele que é a plena vida, e nos convoca para vigiarmos os tempos e anunciarmos que a primavera da vida está chegando. Mas Deus ainda mostra uma terceira coisa para Jeremias. Deus falou com Jeremias o terceiro aspecto da sua visão. Disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Jeremias disse para Deus: Deus, eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus responde: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. O verbo aqui hebraico para vigiar é shakad, e é um trocadilho, com o substantivo amoeira, que é shaked. O pensamento hebraico é muito concreto e se vale da concretude das coisas existentes para aplicações práticas de grandes conceitos teológicos.
Assim Deus usa a amendoeira e a sua forma de vigiar o fim do inverno e o despertamento da primavera para dizer que ele é como a amendoeira vigiando sua palavra para a cumprir. Da mesma forma que a primavera é certa após o inverno, a sua palavra vai se cumprir. Como a amendoeira vigia o inverno, o Senhor vigia a sua palavra. Desta forma podemos confiar, podemos colocar toda a nossa esperança, toda a nossa certeza, podemos descansar em Deus, pois Ele irá cumprir as suas promessas. E Cristo nos afirma: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mateus 25:35. Assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Fala lá em Isaías 55:11. Diante dessas exposições sobre o texto sagrado, quais são as aplicações para a nossa vida prática? Que lições podemos levar para a nossa vida e aplicarmos para este ano de 2021? Muitos sentiram o ano de 2020 como um ano em que Deus usou para disciplinar, tratar, corrigir, instruir. Tenha certeza de que, se isso passou em seu coração e também na sua mente, saiba que Deus é bom. Deus continua sendo bom e lhe ama profundamente, te ama de tal forma que tomou o seu lugar e derramou o seu sangue por você. O amor imensurável de Deus por você é muito maior que qualquer dor disciplinar que você possa ter sentido ao longo do ano que passou. Deus te ama e nada pode separar você desse amor eterno em Cristo Jesus, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente e nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se esse ano que passou de 2020 foi um ano em que você sentiu no seu coração Deus trabalhando na sua vida, corrigindo a sua vida, saiba que Ele tratou com você com um grande e eterno e profundo amor. Deus te ama e vai te amar eternamente. Um outro ponto de aplicação para nós é o ponto da vigilância. Seja vigilante, busque entender agora, para esse novo tempo, para esse novo momento, entender o tempo do Senhor. Agora, nesse novo ano de 2021, seja um anunciador de esperança, que a esperança para este novo tempo faça de você um anunciador das boas novas de Jesus a um mundo doente. Em Cristo há perdão, reconciliação, restauração. Em Cristo a vida, pois Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, diz o Senhor Jesus. Neste ano, seja vigilante e que você possa ser um anunciador das boas novas de Jesus. Seja um anunciador dessa viva esperança. E em terceiro lugar, que você possa aplicar na sua vida a fé. Deus cumprirá todas as suas promessas. A palavra de Deus não falha, a palavra de Deus é eterna. Deus não vai deixar de cumprir
cumprir a sua palavra. Tenha isso firme no seu coração. Deus não mente, sua palavra é eterna, a sua palavra vai se cumprir em tudo o que Ele determinou. Que a sua confiança seja depositada nessa palavra eterna, que o Novo e o Velho Testamento sejam cada vez mais vivos em seu coração, como a palavra inerrante de Deus que ela é. Que as Sagradas Escrituras alicercem todas as suas convicções em 2021. Que a palavra de Deus seja os óculos com que você veja o mundo e a cultura, e que filtre, que ela seja um filtro para os seus desejos, de forma que você queira andar cada vez mais na presença de Deus em santidade e em amor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não cumprirá? A palavra de Deus é eterna,